Fala galera, professor Guilherme Fonseca na área para o nosso segundo Esquenta IDCAP, essa nossa aula semanal para você que está se preparando para a Polícia Penal e para o IASES. Vem comigo que hoje tá bom demais, hoje eu vou resolver com você a prova da IDCAP de 2023 para o IASES. Vou resolver todas as questões de português com você, explicando tintim por tintim e, claro, direcionar os seus estudos para esses assuntos. Mas antes disso, você já se inscreveu aqui no canal? Aperta aqui o inscrever-se, não te custa nada e você ajuda muito o nosso canal a crescer. Toda vez que eu postar um vídeo novo, você é notificado e teremos muita coisa boa aqui ao longo da nossa preparação, tanto para o IASES quanto para a Polícia Penal. Além disso, se você quer ficar realmente por dentro de tudo o que eu posto, desafios, materiais, propostas de redação, tudo que você imaginar, você vem aqui, ó, no link da descrição, eu vou deixar aí para você o nosso grupo de WhatsApp. Nesse grupo de WhatsApp eu mando tudo gratuito para você que você tenha aí uma preparação realmente de excelência e consiga ser nomeado, que é o que faz diferença na sua vida de fato. E lembre-se, português e redação são os caminhos para você alcançar esse objetivo, tá bom? Então vem comigo, papai! Olha aí, Prova IASES 2023. Nós vamos resolver as 13 questões da prova do IASES. Repare, Guilherme, por que 13 questões? Eram 15 questões, só que o IDCAP nesse certame anulou 2 questões, então temos 13 questões para fazer. E aí eu vou aproveitar para te dar diversas dicas de conteúdos que precisam estar no seu radar. Você vai observar comigo, pessoal, que o IASES, que a IDCAP, tem questões muito diretas, assuntos variados, como suas grandes marcas. Então observe, o IDCAP não é aquela banca que vai ficar te enrolando com o contexto, mas também é aquela banca que pode ser imprevisível no assunto que é cobrado, desde o edital. Você vai observar no edital do IDCAP assuntos que normalmente não fazem parte de outras bancas, tá bem? Vem comigo aqui. Olha bem, ele começou como normalmente as provas de português começam, com um texto. Ponto importante de a gente observar aqui. Os textos desta prova versaram todos sobre temas ali muito ligados à temática específica da prova, né? Então, veja que aqui você tem um trecho da Declaração Universal dos Direitos Humanos que faz parte do conteúdo específico para quem vai tentar o IASES. Isso é legal, que acaba ficando um texto mais fácil de você compreender. O que eu te recomendo na prova do IDCAP? Antes de você ler o texto e gastar ali tempo interpretando o texto, eu recomendo que você veja se você tem realmente questões ligadas ao texto. Então vamos ver se a gente tem? Ixi, a função da linguagem presente no texto. Ó, eu vou precisar do texto, não tem jeito. Depois ele fala o que se pode inferir por direitos inalienáveis citado no texto. Então, eu vou precisar do texto. Minha gente, por que eu te falo para você fazer essa conferência? Porque em algumas provas do IDCAP, o IDCAP tira completamente a interpretação de texto. Teve uma vez que o IDCAP colocou um texto de 2, 3 páginas, de 2, 3 colunas, para colocar simplesmente 10 questões gramaticais na prova. Então faça essa conferência
se a prova realmente cobrou a interpretação de textos. E aí como que você vai fazer? Bom, você vai ler e vai identificar o assunto central de cada parágrafo e o assunto central do texto, tá bem? Vem comigo. Olha aí. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Adotada e proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948. Preâmbulo. Preâmbulo costuma ser aquele trecho inicial da lei, né? Costuma ser aqueles pressupostos da lei. Vamos lá. Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da sua família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. Então ele está considerando aqui, ó, que a dignidade inerente a todo indivíduo é o grande princípio, da paz no mundo. Algumas pessoas podem me falar assim, Guilherme, essa sua forma de fazer a leitura não é muito lenta? Não, pessoal. Sabe por quê? Porque, repare, quando você faz essa leitura atenciosa, marcando ali as suas considerações sobre cada aspecto, você não precisa voltar tantas vezes no texto. Tem gente que quer ir logo direto para as perguntas e volta no texto nas 5 opções que está marcando. Se tiver 4 perguntas de interpretação de texto, você vai voltar o quê? 20 vezes no texto? Não faz sentido. Lendo com atenção, você lê uma vez só e não tira tanto tempo da sua prova. Tudo bem? A Assembleia Geral proclama a presente Declaração Universal dos Direitos Humanos como o ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações, com o objetivo de que cada indivíduo e cada órgão da sociedade, tendo sempre em mente esta declaração, esforce-se, por meio do ensino e da educação, por promover o respeito a esses direitos e liberdades, e pela adoção de medidas progressivas de caráter nacional e internacional, por assegurar o reconhecimento e a sua observância universais e efetivos, tanto entre os povos dos próprios países membros, quanto entre os povos dos territórios sob sua jurisdição. Então aqui ele está conclamando todos a que assinarem a declaração, né? Ele está colocando aqui os direitos humanos, basicamente, como princípios universais e está conclamando a todos os países a buscarem a efetivação. Busca da efetivação desses direitos. Ok? Então, ele começa aí com esse preâmbulo, né? Com esse início da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Beleza? A primeira questão, pessoal, que ele lança já é uma questão incomum para o concurseiro. Repare, a função da linguagem presente no texto é: minha gente, isso tá lá no edital do IDCAP e isso está presente em pouquíssimos editais. E repare, é um conteúdo que vale a pena você estudar porque cai bastante e é um conteúdo tranquilo. Quer ver? Deixa eu te mostrar, vem comigo. Olha bem, o que é função da linguagem? Função da linguagem, pessoal, vem de uma teoria de um cara chamado Jacobson, em 1970, que ele desenvolveu o que na linguística se chama teoria da comunicação. O que é isso? É o seguinte, ó. Um emissor
manda uma mensagem para um receptor. Certo? Então, um emissor da mensagem manda uma mensagem para um determinado receptor. Essa mensagem, ela tem um determinado conteúdo, ela tem um determinado contexto. Então, ela tem um determinado conteúdo. Ela tem um determinado contexto. Ela tem uma determinada situação. Show de bola, mas não basta, veja, que emissor e receptor, mensagem e conteúdo existam. Tem que ter outras coisas para emissor e receptor se comunicarem. Por exemplo, para essa aula estar acontecendo, a gente precisa garantir que você tem acesso à internet, né? A gente precisa garantir que a gente esteja falando a mesma língua. O que significa isso? Significa que a gente tem que estar falando no mesmo código, ou seja, tem que estar usando a mesma linguagem. E outra coisa, além do código, a gente precisa de um meio, nesse caso a internet. Se eu estiver falando sozinho aqui dentro de casa, repare, você não vai conseguir, né, entender a minha mensagem, mesmo que ela seja direcionada a você. E aí, minha gente, você tem o que a gente chama de meio. Você tem o que a gente chama de canal para a sua mensagem chegar. Então, esses são os 6 elementos que compõem a comunicação. Esses são os elementos que efetivamente vão compor aí a comunicação. Só que aí Jacobson falou assim, dependendo do texto que eu uso, dependendo daquilo que eu falo, o foco vai estar num determinado elemento da comunicação. Por exemplo, se eu faço um texto me declarando para minha amada, falando aqui dos sentimentos que eu tenho por ela, ou então se eu te convido lá a fazer um texto depois da sua aprovação e eu falo assim, galera, foca no sentimento que você teve ao ver a sua nomeação. Veja, o foco no sentimento está em você. O foco no sentimento está no emissor. Então, se é um texto falando sobre sentimentos, se é um texto falando sobre a pessoa que está escrevendo, a gente vai dizer que esse texto tem uma função emotiva. Função emotiva é aquela que está ligada ao emissor. Por sua vez, há textos em que você tem o foco na pessoa que está recebendo o texto. É quando eu quero que a pessoa que está recebendo o texto faça alguma ação. Por exemplo, se eu te aconselho numa aula assim, faça uma redação por semana. Faça uma redação por semana, minha gente. Essa ideia de faça uma redação por semana, repare, ela é uma ideia apelativa. Ela está te mandando fazer algo. O foco está em você. Então, quando o foco está no receptor, quando eu tenho a ideia de ordens, de pedidos, eu vou dizer que a função é apelativa ou conativa. Cuidado, tá? Não tem nada a ver com conotativa. É apelativa ou conativa. Conativa. Tá bom? Quando o foco está no conteúdo, é aquele texto que quer te dar uma informação. Por exemplo, uma aula normalmente tem uma função de te dar uma informação sobre um assunto, de te explicar algum assunto.
Por exemplo, se a gente faz uma aula aqui sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o foco está onde? O foco está no conteúdo. Portanto, a função é referencial ou denotativa. Essa é a ideia. Agora, minha gente, há textos em que a forma será mais importante que o conteúdo. Guilherme, como assim vai haver textos em que a forma vai ser mais importante que o conteúdo? Um poema, por exemplo. Imagine que alguém te peça para resumir um poema. Muitas vezes você não vai conseguir. Sabe por quê? Porque os poemas, em geral, têm a forma como um elemento muito importante. Então, quando o foco está na forma, quando a forma é a grande estrela, eu chamo isso de função poética. Ok? Se o foco, minha gente, é o canal, Guilherme, o que seria o foco no canal? Sabe aquele texto quando você entra no elevador? Que você não quer dizer nada para a pessoa, nem ela quer dizer nada para você? Repare, você entra no elevador e fala, nossa, que calor hoje, hein? Repare, minha gente, esse que calor hoje, você não quer saber se está calor, a pessoa não quer saber se está calor, vocês não vão alongar o assunto sobre temperatura, vocês não estão expressando uma emoção. Afinal de contas, por que você chega no elevador ou às vezes chega no Uber fazendo um comentário aleatório? Para ser simpático, para ver se a comunicação vai funcionar. Então, o foco no canal é essa ideia do teste da comunicação. E aí eu vou ter a ideia de uma função fática. Função fática, ok? Função fática. É, papai. Função fática. Quando eu tenho foco no código, e o que seria o foco no código? Lembra que a gente falou que o código é a língua? Repare, o que seria o foco na língua? Quando a língua fala sobre ela mesma. Por exemplo, um poema falando sobre como produzir um poema. Um filme falando sobre como produzir um filme. Uma aula falando sobre como se dar uma aula. Quando a linguagem fala de si mesma, a linguagem fala de si mesma, ela é metalinguística. A função é metalinguística. Olha só. Então vamos lá, minha gente. Vamos começar a excluir. E aí ele pergunta qual é a função da linguagem presente no texto. Sempre, minha gente, questão de função da linguagem, a gente tem que olhar para o objetivo geral do texto. Não se prenda a frases pequenas. Repare, o objetivo principal desse texto foi expressar os sentimentos de quem está falando, de quem está escrevendo? Não. Então, emotivo a gente pode tirar com certeza. A forma é mais importante que o conteúdo? De jeito nenhum. O conteúdo é muito mais importante. Então eu posso tirar a poética. Aqui você tem a linguagem falando sobre a própria linguagem de algum modo? Não. Então metalinguística também está fora. E aí eu fico de fato entre a D e a E. Ué, Guilherme, tem uma parte aqui que parece que ele está, conclamando as pessoas a buscarem esses princípios.
Mas é de modo muito indireto, minha gente. Aqui o preâmbulo, ele está muito mais informando de onde veio esse documento. Quais são as bases para esse documento. Veja que você aqui não tem nenhuma ordem direta. Você não tem nenhuma apelação ao receptor. Então tá errado isso aqui. O certo é a letra E. A função aqui é referencial. A função aqui é informar. Observe, a principal função do texto é te dar uma informação. É dizer, que a Declaração Universal dos Direitos Humanos veio da ideia de dignidade. De que a Declaração dos Direitos Humanos consiste em princípios universais que devem ser efetivados por todos os países. Belezinha, pessoal? Ai, que loucura o verão! Vencemos a primeira questão, vem para a segunda. E aí ele vem para uma questão de interpretação de textos. Repare, quando ele tem esse tipo de comando aqui, pode inferir, ele está te ligando à interpretação, à identificação de informações implícitas no texto. Ok? Sempre que o comando estiver ligado à possibilidade, é a ideia do implícito. Tudo bem? Então, inferir é um comando ligado à interpretação. Aquilo que está implícito no texto. Então, a busca que ele faz aqui não vai ser por algo que está escrito com todas as letras no texto. E aqui se torna ainda maior a necessidade de eu fazer a questão, portanto, por eliminação, minha gente. Eliminação, papai, Veja, o que eu tenho que eliminar quando a alternativa extrapola o texto, quando ela nega o texto ou quando ela generaliza, quando ela reduz algo que o texto diz especificamente. Então vamos lá, olha bem. Ele pede o que se pode inferir por direitos inalienáveis citados no texto. Como ele pediu uma parte muito específica, vamos observar o contexto em que ela está. O reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis. O que significa direitos iguais e inalienáveis? Olha só, pensando na estrutura da palavra, inalienáveis é aquilo que não se pode desprender, é aquilo que não se pode alienar. Olha só, é o que não se pode alienar. É o que não se pode passar a outra pessoa. É o que não se pode perder. Por aí vai. Ele é próprio da pessoa. Olha só. E aqui, minha gente, pelo contexto, mesmo que eu não soubesse certinho o significado da palavra, eu poderia inferir pelo sentido do texto. Por isso que ele está perguntando sobre inferência. Vamos lá. Os direitos inalienáveis são aqueles iguais para todos. Beleza, até aqui ok. São iguais e ele até afirma isso. E que podem ser cedidos a outrem. Não. Se eu não posso alienar, ele não pode ser cedido a outrem. Aqui você tem uma contradição, você tem uma negação. Os direitos inalienáveis são aqueles destinados a alguns cidadãos. Não, são para todos, né? Se ele é inalienável à pessoa, é
para todos. Beleza? Então, de novo aqui, uma negação. Os direitos inalienáveis são as manifestações de direitos de cidadãos de algumas partes do mundo. Errado, minha gente. Olha só. Se ele está falando aqui com todas as letras que o troço é universal, ó. Se o troço é universal, como que vai ser de algumas partes do mundo? Errado. De novo, uma negação aqui. Os direitos inalienáveis são todos os direitos fundamentais que não podem ser vendidos ou cedidos. Ó, forte candidato. Os direitos inalienáveis são todos os direitos de algumas etnias específicas. Não, né, gente? Só o algumas já nega de novo a informação. Portanto, a única opção possível é a letra D de doido. Minha gente, questões de interpretação e compreensão no IDCAP são fáceis. Isso é bom, Guilherme? Isso é bom, claro. Mas significa que você também não pode errar. Então não vai achando que aqui é um morango do amor que você pode, clicar e pronto, acabou. Que você pode marcar qualquer opção que vai estar certo, que você vai estar sempre certo. Veja, eu poderia aqui ter desprezado a questão com você. Eu poderia aqui, gente, é óbvio que é isso aqui, ó, lê aqui comigo. Não faça isso. Independente de você achar a questão fácil ou difícil, leia cada palavra, leia cada letra. É uma questão que você marca por falta de atenção e você pode ver perder a sua prova. Então não vá achando que a interpretação é sempre um morango e marque, Reveja a questão, olhe com carinho para cada alternativa igual a gente olhou antes de você marcar, beleza? Então vem papai. Olha aí, ele pergunta aqui sobre o uso das reticências. Minha gente, você sabe que muita gente aqui perdeu essa questão em 2023 por não saber o que era reticências, né? Olha só, o uso das reticências no excerto do preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos Humanos expressa. O que ela expressa, minha gente? Vamos lá? Reticências são esses 3 pontinhos bonitinhos aqui. O que as reticências podem indicar? Aí tá vendo o que eu falo para você? E aí voltando no que eu falei para você lá no início da aula. Guilherme, eu vou só estudar aquilo que o IDCAP mais cobra. Se você for fazer uma estatística, tem como você fazer isso? Claro que tem. Questões de sintaxe, questões de acentuação, ortografia, concordância, elas são mais presentes. Mas aí, caiu uma questão de reticências. Se você não soubesse o que era uma questão perdida. Então, o jeito mais fácil, minha gente, o jeito mais seguro de você estudar é estudar com uma sequência lógica dos conteúdos e, enquanto isso, ir resolvendo provas anteriores. Não abra mão do estudo. Não faça do português aquela festa assim, vou estudar só aquilo que é mais cobrado. Isso não existe. Se você pegar as provas do IDCAP para fazer, você vai ver que a abordagem dela é muito variada. Vai por mim. Esse método já deu certo com milhares de candidatos que eu preparei. Enquanto você faz a sequência lógica bonitinha com exercícios, você faz o quê? Você treina com as provas, beleza? Então não abra mão disso. Vamos lá. O uso das reticências no excerto do preâmbulo da declaração expressa. Primeiro, as reticências, pessoal, no final das contas, elas podem expressar o quê? Bom, elas podem marcar, uma interrupção. Uma interrupção da fala.
Sabe quando alguém fala por cima de você? Imagine, nesta aula aqui eu estou conversando, né, com vocês e alguém me interrompe. E aí digamos que eu esteja no início da frase. As reticências são... E aí entra minha esposa aqui do lado. As reticências são... Entrou minha esposa. Ó, como que eu vou representar que a frase não terminou? Pelas reticências. Ok? Vamos lá. Outra coisa que as reticências podem indicar. Elas podem indicar uma hesitação. O que é uma hesitação? Sabe quando você fica nervoso? Por exemplo, aquele seu amigo chato vem depois da prova perguntar como é que você foi. Como você não sabe como ele foi, você hesita. Foi complicado, né, velho? Veja, essa hesitação, ela é marcada pelas reticências. Beleza? Além da hesitação, minha gente, você tem aqui a supressão de trechos do texto. Quando você está escrevendo, muitas vezes nem tudo é tão importante. Ok? E aí, quando você vai citar outra pessoa, você resume, você ali vai tirando coisas que ela falou e deixa só o principal. Imagine que você esteja transcrevendo tudo que eu estou falando. Várias coisas aqui você vai achar menos importantes e você vai suprimir. Como eu faço aquilo marcando que eu estou tirando algumas coisas da citação? Fazendo assim, ó. Pelas reticências. Então essas são as três principais funções da reticência. Ok? Vamos lá. O uso das reticências no excerto expressa. Observe aqui, pessoal, que dá para você ver que o que as reticências fizeram foram exatamente essa última função. Elas omitiram, elas fizeram aí a omissão de certos trechos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. É isso que elas fizeram. Onde que isso está escrito? Vamos lá. O uso das reticências expressa intenção de sugerir prolongamento de ideia, omissão de trechos do texto original, indicar dúvida ou hesitação do falante. Bom, nesse caso aqui, omissão de trechos do texto original. Não é o prolongamento da ideia, não é indicar dúvidas ou hesitação, mas é a omissão dos trechos do falante. Como é marcado pelo ou, vamos tirar do raciocínio lógico esse ensinamento. Como a alternativa está marcada pelo ou, basta um estar certo que a afirmativa está certa. Então a gente tem aqui um forte candidato. Beleza? Letra B. Indicar a supressão de palavras numa frase transcrita. Cuidado! Frase transcrita é aquilo que eu estou falando para você. É como se você anotasse tudo que eu estou falando. É uma frase de um texto falado? Não. Então não é uma frase transcrita, minha gente. Ok? Letra C. Indicar a presença de apostos ou orações apositivas. Enumeração ou sequência de palavras que explicam, resumem ideias anteriores. Nada a ver, né, pessoal? Essa nem é uma função das reticências. Separar períodos não relacionados entre si. A reticências não separa períodos não relacionados entre si. Isolar palavras, frases intercaladas de caráter explicativo e datas. Errado também. A reticências não faz isso. Essas três últimas funções são funções da vírgula. Portanto, só pode ser a letra A mesmo.
Tá vendo como é importante você ler tudo e não sair excluindo de cara o troço? Repare, aqui ele deu uma aulinha sobre reticências, ó. As reticências podem sugerir prolongamento da ideia, né? Mostrar que o falante ia continuar falando, né? Por exemplo, quando você coloca etc., né? Inclusive isso não deve colocar no texto, né? Etc. Você poderia substituir o etc. pelas reticências. O que você está fazendo ali? Você está indicando o prolongamento da ideia. Você está indicando que a ideia continuaria. Beleza? Pode fazer a omissão de trechos, pode indicar dúvida ou hesitação, como a gente já falou. Então, letra A é a resposta. Beleza? Vamos embora. Ai, papai, vem! Vem! Em relação às regras de acentuação gráfica, olha aí. O que justifica a acentuação das palavras inalienáveis, indivíduo e observância é. Esse é o principal tipo de palavra que cai em prova, né, minha gente? Vamos combinar? Nem tô falando só do IDCAP, tá? De várias provas aí, a principal coisa que cai em prova é esse troço aqui, tá? Mas vamos lembrar rapidinho, né? Quais são as regras de acentuação do português? Bora lá! Ó, eu tenho as regras gerais e as duas regras específicas. Vamos lá! Quais são as regras gerais? São aquelas que se baseiam na posição da sílaba tônica. Oxítonas, que são as palavras com a última sílaba mais forte. Paroxítonas, penúltima sílaba mais forte. Proparoxítonas, antepenúltima sílaba mais forte. Minha gente, quando você fala oxítonas, quando que as oxítonas vão ser acentuadas? Quando elas terminam em A, E, O e EI. E as paroxítonas? Minha gente, paroxítona é exatamente o contrário da regra das oxítonas. Então, ó, as paroxítonas vão ser acentuadas quando terminam em I, seguido ou não de S, o S, tio e ditongo, que é a união de dois sons de vogal na mesma sílaba, beleza? E proparoxítonas, todas vão ser acentuadas, beleza? Regras específicas. Veja, a gente tem a regra do ditongo aberto, que são o EI, o OI e o EL, e a regra dos hiatos. O que vai dizer a regra do ditongo aberto, minha gente? A regra do ditongo aberto diz que o O, o E e o EL vão ser acentuados nas oxítonas e nos monossílabos tônicos. Ok? E a regra dos hiatos vai dizer o quê? Vai dizer que eu vou acentuar o I e o U sozinhos ou seguidos de S. Essa é a ideia. Guilherme, o que é um hiato? Hiato é quando você tem uma separação de vogais. Por exemplo, na palavra saída, você tem um hiato. Ó. Você tem um hiato entre o A e o I, tá vendo? Esse hiato entre o A e o I configura para nós, né, uma acentuação pela regra dos hiatos, porque você tem uma separação entre o A e o I está sozinho na sílaba. Vamos
olhar essas palavras que ele pediu. Inalienáveis, indivíduo e observância. Por que essas palavras são muito cobradas? Porque tem uma galera que separa essas palavras de forma errada, o que acaba gerando um pouco de insegurança nas pessoas. Tudo bem? Como que eu separo, minha gente? Como que eu separo, por exemplo, a palavra indivíduo? Eu separo assim. Eu não separo separando o U do O. Por quê, professor? Porque, repare, você não fala indivíduo, você fala indivíduo. Esse O cai. Então, repare, indivíduo é uma palavra formada, né? É uma palavra acentuada e é uma palavra paroxítona. Ela é uma paroxítona terminada em ditongo. Terminado nessa junção de sons de vogal. Mesma coisa acontece com observância. Você não fala observância, você fala observância. Inalienáveis. Você não separa. Não é inalienáveis, é inalienáveis. Você tem aqui uma paroxítona de novo, terminada em ditongo. Minha gente, Guilherme, eu ainda estou em dúvida. Então vai por mim aqui, Se a palavra é acentuada, as vogais do final formam ditongo. Pode escrever no braço isso aí. Se a palavra é acentuada, as vogais do final formam ditongo. É o que acontece com secretária. Secretária é uma palavra acentuada porque você tem uma paroxítona terminada em ditongo. Já em secretaria, você tem a separação, você tem o hiato entre o I e o A. Repare, então se a palavra é acentuada, as vogais do final juntam. Portanto, o motivo da acentuação aqui é paroxítona terminada em ditongo. Beleza? Então, resposta aqui para nós, letra A, acentuam-se as palavras paroxítonas terminadas em ditongo. Beleza? Essa foi até fácil pelas opções, né? Se você olhar as opções, né, você vai ver que não tem sentido nenhum ser nenhuma outra resposta. Mas valeu para a gente identificar aqui já as principais regras de acentuação. Veja, ele fala de terminação on e ons, sendo que a palavra não tem nada a ver com isso. Ele fala de terminação em US, ele fala de terminação um e uns, ele fala de paroxítona terminada em I. Isso não acontece em nenhuma delas. Então, só poderia ser a letra A. Essa é uma questão que o IDCAP, te entregou de beijinho também. Nas questões de 6 a 10, ele coloca um texto do Jus Navigante, reflexão sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Mesma coisa que eu pedi para você. Aqui ele pede a função da linguagem, mas ele dá o trecho. Então, aqui eu não precisaria do texto. Aqui eu precisaria do texto? Precisaria, porque aqui ele já pergunta no texto, ele já pergunta verbete de dicionário, ele já pergunta o uso de discurso direto e indireto. Então, não vai ter jeito. E depois ele pergunta também, não se comprova na estrutura textual. Enfim, eu vou precisar do texto. Vamos ler rapidamente aqui. Reflexão sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente foi fruto da necessidade da criação de uma justiça especializada e cujo objetivo é de julgar as infrações cometidas pelos adolescentes entre 12 e 18 anos, artigo 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, necessidade de uma legislação específica.
É isso que ele fala. O dicionário de Aurélio Buarque de Holanda conceitua o vocábulo adolescente como aquele que está no começo, no início, que ainda não atingiu todo o vigor. Adolescentes são pessoas ainda em formação, cuja estrutura física e psíquica não atingiu sua plenitude, bem como a sua personalidade. Sendo assim, são pessoas especiais, que merecem a criação de uma justiça especializada diferenciada daquela utilizada para adultos, haja vista suas diferenças. Então ele usa o dicionário para defender a ideia de uma justiça especializada. Ok? Então aqui ele está se posicionando, ó. Ele defende a justiça especializada para crianças e adolescentes. Repare, pessoal, olha esse título do texto aqui que precisa te chamar a atenção. Toda vez que eu te falo que eu vou fazer uma reflexão com você, eu vou dar a minha opinião. Então repare que você já tem que ler na maldade esse texto aqui, ó, de que ele quer te dar uma opinião, tá bom? Vamos lá! Como seres especiais, cuja personalidade, intelecto, caráter estão ainda em formação, a tarefa de redirecioná-los e reeducá-los é mais branda e menos trabalhosa, pois as crianças e os adolescentes são mais suscetíveis em assimilar as ditas orientações. Pense nisso, redobre sua atenção para com seres em formação. Eles merecem o nosso carinho. Então, aqui ele está falando que seres em formação são mais fáceis de se reeducar, né? De se educar e de se reeducar. Como seres especiais, de cuja personalidade, intelecto, caráter estão ainda em formação, a tarefa de redirecionar... já lemos. O ECA, portanto, prevê um tratamento diferenciado para os adolescentes infratores, classificando-os como pessoas especiais de direitos, procurando garantir que sua formação seja sólida e harmoniosa perante a sociedade, garantindo assim a retomada de uma vida social plena, sem problemas ou reincidentes, lastreados em valores éticos, sociais e familiares, afastando-os de uma vida pregressa, gregária, que não deve prevalecer, em nenhuma hipótese durante seu desenvolvimento, sob pena de se tornar um doente incurável. Então, ó, ele defende, ele de novo mostra aqui uma defesa do tratamento diferenciado. Do tratamento diferenciado. É isso que você tem que observar. Marque a função da linguagem que predomina no trecho do texto. Vamos lá, minha gente. Vamos lembrar lá, ó. Pense nisso. Redobre sua atenção para com os seres humanos em formação, pois eles merecem o nosso carinho. Repare, aqui ele tem uma comunicação direta com o leitor, comunicação direta com o leitor, e ele está dando aqui um conselho, ele está fazendo aqui um pedido. É um pedido. Se é um pedido, minha gente, se o foco está em pedir que o leitor pense, que o leitor redobre a atenção, observe, não é uma reflexão sobre a própria língua, não é a língua falando da própria língua, a forma não importa mais que o conteúdo, não é uma linguagem para não dizer nada, né? Não é uma linguagem aqui que ele está tentando ser simpático apenas, e não é uma linguagem falando de emoções. Claro que não. Portanto,
é uma linguagem voltada à apelação, voltada ao leitor. Portanto, aqui predomina a função apelativa. Vai! Imagina quem foi estudar para a prova e falou assim, funções da linguagem, o IDCAP nunca vai cobrar isso. Eu puxei aqui, ó. Eu puxei aqui no que concursos aqui e são poucas as questões de funções da linguagem. Vai nessa, rapaz. Ó, 2 questões. Sabe por que às vezes você puxa no banco e não dá tantas questões assim? Porque isso não é um assunto presente em todo o edital. É a mesma coisa das figuras de linguagem. Veja, figuras de linguagem é um assunto bem importante, a gente vai ver que caiu, mas não está em todo o edital. Então as questões não são tão numerosas assim. Ok? Assinale as assertivas com verdadeiro ou falso. No texto predomina a linguagem denotativa. Minha gente, o que é isso? Ó, lembra comigo. Denotação começa com D de dicionário. E é o oposto de conotação. Ó, linguagem denotativa é aquela que não é figurada. É aquela do dicionário. Eu estou usando as palavras no seu sentido real. Conotativa é o uso do sentido figurado das palavras. Então repare, minha gente, o texto ele não é um texto artístico. Ele está explorando o sentido real das palavras. Então a linguagem é denotativa, sim. Logo, ó, fazendo a questão, o que você vai observar? Que a letra D você já pode excluir. Beleza? Verbete de dicionário. Verbete de dicionário é aquilo que ele usou aqui, né? A definição que o dicionário traz. É um texto que procura, da forma mais sintética e objetiva possível, definir uma palavra. Perfeito, né, minha gente? É isso que o dicionário faz. Então aqui tudo bem. Dando conta de suas mais variadas acepções. Perfeito. Se você tem mais de uma acepção para a palavra, você vai observar que o dicionário dá mais definições dela. Show de bola. Este gênero textual relaciona-se com propriedade ao texto Reflexão sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Se relaciona, né? Ele é até parte do texto, olha bem. Ó, ele conceitua o vocábulo adolescente. Então aqui, minha gente, posso marcar Vzinho para nós. Vamos lá, vamos analisar agora quando ele fala aí de uso de discurso direto e uso de discurso indireto nas 2 próximas afirmações. Olha bem, minha gente, o que é a ideia de discurso direto ou indireto? Veja, discurso é a maneira como se veiculam as falas das pessoas no texto. O que é o discurso direto? Discurso direto significa eu reproduzir a fala de alguém tal como ela é. Na narrativa, por exemplo, isso é muito bem identificado pelas aspas ou, mais comumente ainda, pelo travessão. Você dá a posse da fala para alguém e reproduz a fala dela tal como ela é. Então, discurso direto é reproduzir a fala ou discurso de alguém tal como é. E o discurso indireto, repare, indiretamente você vai saber o que a pessoa falou. Imagine que você está assistindo essa aula aqui e um amigão seu está perdendo essa oportunidade de estar aqui comigo. Você indiretamente vai falar para ele, olha, professor Guilherme falou para ter um cronograma organizado.
Quando você diz o professor Guilherme falou para ter um cronograma organizado, você está contando a minha fala para o seu amigo. Quando você conta a fala de uma pessoa para outra, isso é um discurso indireto. Então, é o que a gente chama de paráfrase, ou seja, você vai contar com as palavras de uma pessoa para trazer a ideia de outra. Esse é o lance. E aí ele fala o seguinte, minha gente, olha só. Uso de discurso direto exemplificado pela frase: pense nisso, redobre sua atenção para com os seres humanos em formação. Olha bem, pense nisso, redobre sua atenção para com os seres humanos em formação. Será que isso é discurso direto? Isso lá no texto, né, é a fala de quem? É a fala do próprio autor. Então o discurso é direto. Ele está falando o discurso dele mesmo. São as palavras dele. Então, verdade. Uso de discurso indireto predominante no texto. Exemplo. O ECA prevê um tratamento diferenciado para os adolescentes infratores. Veja, no texto em si, ele fala o tempo todo, o ECA falou, o ECA foi fruto da necessidade. Veja que a todo momento, o que ele usa aqui é o discurso indireto. O ECA prevê um tratamento diferenciado. Veja, você não está lendo a lei. Você está deixando alguém contar para você a lei. Isso é discurso indireto. Dá um medinho de marcar, né? Mas as 4 nesse caso são afirmações verdadeiras. Ai, papai, que delícia o verão. Vem, vem, vem. Agora para tudo. Para tudo que eu quero te apresentar. O projeto Polícia Penal e IASES feito para você. Feito para você que vai fazer a prova do IDCAP. Porque essa é só uma das 20 provas que eu estou gravando para os meus alunos do projeto Polícia Penal e IASES. E não é só isso não, minha gente. Olha o que eu preparei para você. Primeiro, curso completo de português e redação. Sabe aqui, isso que eu coloquei assim, ordenadinho para você, que você tem que fazer um estudo ordenado, uma sequência lógica de conteúdos? Tem tudo lá. Curso completo de português e o curso completo de redação. Guilherme, independente do tipo de texto que o IDCAP trouxer, independente do tipo de texto que o IDCAP trouxer. Tá bom? Né? No IASES, na Polícia Penal já está definido, é dissertação, não tem coré-coré. No IASES pode ser que ele traga de novo a narração. Nesse caso, o curso completo de narração estará lá, tá bom? 20 provas resolvidas de português da IDCAP. Então, essa é uma das provas, né? E teremos mais 19 provas resolvidas de português do IDCAP. 10 modelos de texto com base em propostas anteriores do IDCAP. Minha gente, 10 modelos de texto para a Polícia Penal, 10 modelos de texto para o IASES. São 10 modelos de texto para você arrasar, para você entender como faz de fato a redação. Propostas de redação inéditas no modelo do IDCAP. Correções ilimitadas em texto e áudio. Minha gente, eu tenho uma plataforma de correções em que eu te mando as correções em texto, marcando no seu texto, mas eu te mando um áudio dizendo como que você pode melhorar a sua redação. Mentorias semanais ao vivo, toda terça-feira, começando desta terça-feira agora,
nós trabalharemos uma mentoria semanal ao vivo, que vai ficar gravada, mas a mentoria semanal serve para você trazer as suas dúvidas, serve para eu trabalhar pontos importantes das matérias com você, para eu resolver questões difíceis do IDCAP, para eu comentar textos, né? A parte estratégica, que eu vou te dar todas as estratégias para você gabaritar português e redação no IDCAP. Suporte individualizado no WhatsApp. Ou seja, você tem a minha assistência, não é de um suporte não. Você tem a minha assistência o tempo todo no WhatsApp. Qualquer coisa que você perguntar, eu vou estar lá para responder. E ainda você leva de bônus simulados periódicos com todas as matérias para o concurso. Então eu vou fazer 2 simulados de Polícia Penal, 2 simulados do IASES e aulão de véspera, né? Que é aquele aulão perto da prova de português e redação. Guilherme, mas isso é muito individual. Eu sou concurseiro, filho, eu não posso pagar isso tudo, não. Minha gente, olha só, vem comigo. Deixa eu te dar aqui a pala. É claro que um projeto desse, o preço normal dele é R$ 999. Dividido em 12 vezes fica R$ 12,99. Já estaria bom demais, mas o patrão ficou maluco. O patrão aqui tá maluco e eu quero te presentear fazendo esse curso por R$ 299 ou 12 vezes de apenas R$ 30. Essa promoção não vai durar para sempre. Essa promoção tem tempo limitadíssimo. Então, minha gente, corre aqui, eu deixei aqui como o primeiro link da descrição. Vai lá e compra. Vai lá e esteja comigo na aula de terça-feira. Isso aqui vai ser decisório para você conquistar a sua aprovação. Né? São milhares de alunos que já conseguiram a sua aprovação por esse método. Vem comigo também. Tá bom? E claro, qualquer dúvida, eu tô deixando o link do WhatsApp aqui e lá você vai ver meu número. Você pode me perguntar também, tá bom? Vem comigo, vem, o link tá aí, espero que a gente esteja junto, mais do que junto nessa caminhada até a sua prova da Polícia Penal e do IASES. Vem, vem, vem! Vamos continuar? Marque o que não se comprova na estrutura textual. Bora lá! Narração bem detalhada apresentada por um narrador observador. Parece até que ele está falando de outro texto, né? Eu parei aqui para falar do projeto, ó. Gente, onde que tem narração aqui? O que ele está narrando? Tá narrando nada, fi. Ó, narração bem detalhada já tá errado. Vamos ver se tem alguma outra coisa que a gente pode excluir? Letra B. Texto característico da dissertação em terceira pessoa. Perfeito. Dissertação, ele está explicando sobre um assunto, nesse caso é uma dissertação argumentativa, porque ele está defendendo uma opinião, e está em terceira pessoa, ele não está falando dele mesmo. Perfeito. Texto escrito com predominância de termos denotativos, questão repetida, né? Já tinha caído lá ele falando sobre isso, e, de novo, ele pergunta aqui sobre denotação e conotação. Verdade. Texto em linguagem denotativa. Por quê? Porque esse texto aqui, assim como o primeiro, né, foi escrito numa linguagem que privilegia uma linguagem de dicionário, a linguagem real das palavras. Que, repare, né, é a mesma coisa que ele já tinha perguntado na questão anterior. Então ele deu uma outra afirmação de presente para você. Foco temático no Estatuto da Criança e do Adolescente. Sim. Uso de conceitos extraídos de um dicionário. De novo, outra questão que ele perguntou praticamente a mesma coisa, que representa o título bibliográfico da língua portuguesa publicado por um autor consagrado nacional e internacionalmente. Ele faz questão de mencionar que é o dicionário Aurélio, né? Publicado por Aurélio Buarque de Holanda. Portanto, ele fala, sim,
que é por um renomado, né, pesquisador. Portanto, a única que não se aplica é, de fato, a letra A de amor. Beleza? Questão entregue também para você, né? Sobre os componentes linguísticos do período transcrito a seguir, marque a alternativa com a análise correta. Vamos lá. Como seres especiais, cuja personalidade, intelecto, caráter estão ainda em formação, a tarefa de redirecioná-los e reeducá-los é mais branda e menos trabalhosa. As crianças e os adolescentes são mais suscetíveis em assimilar as ditas orientações. Vamos lá. Aí ele pede que nós avaliemos, a partir dessa estrutura, as afirmações abaixo. A letra A fala: a organização do período do enunciado comprova o uso da figura de linguagem denominada hipérbato. O que é um hipérbato, minha gente? Olha as figuras de linguagem aí, ó. Um hipérbato, né? A ideia de hipérbato é uma inversão da ordem natural da frase. Por exemplo, se eu falo assim: o objeto, o Luiz pegou. Repare, minha gente, isso aqui é um hipérbato. Por quê? A ordem natural seria que eu dissesse que o Luiz pegou o objeto. Isso é um hipérbato. Aqui eu tenho um hipérbato. Vamos lá. Qual é a forma mais fácil de você ver isso? Ó, ele fala: como seres especiais, blá, 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 as crianças e adolescentes são mais suscetíveis em assimilar as ditas orientações. Veja que o sujeito da oração principal veio só aqui, ó. As crianças e os adolescentes são mais suscetíveis em assimilar as ditas orientações como seres especiais cuja personalidade. Então há uma certa inversão. Há uma inversão da ordem natural do período? Há. Então aqui já é um forte exemplo, né, é uma forte probabilidade de ser a letra A. Letra B. No período existem vários exemplos de comparação. Você viu aí? Muitas comparações entre uma coisa e outra? Não vi. Então, não tem. No período, temos exemplos de expressões incoerentes com o tema do texto. Temos? Não, o tema do texto é criança, adolescente, personalidade, intelecto. Não tem nada de incoerência. Letra D. A palavra de sílaba mais faz antítese com muitos. Cuidado. Vamos lá. A palavra de sílaba mais. Veja, você nem precisa analisar a questão da antítese, minha gente. A palavra mais não tem duas sílabas. Mais é uma palavra monossílaba. Tem uma sílaba só, você não separa. Veja, mais, você abre a boca uma vez só, você não fala mais. Ok? Letra E. Os verbos redirecioná-los e reeducá-los se identificam porque têm a mesma quantidade de sílabas e por serem oxítonos. Oxítonos eles são, ó. A última sílaba é a mais forte. Mas vamos ver o número de sílabas, ó. Re, di, re, si, o, na. Re, e, du, ca. Não tem, né, minha gente?
Ó, redirecioná-los, você tem 1, 2, 3, 5, 6. Reeducá-los, você tem 4 sílabas. Beleza? Então, errada também. Logo, só sobra a letra A. Tranquilo? Vamos lá! Assinale a alternativa que contém um emprego inadequado de pronome pessoal. E aqui, minha gente, ele cobra a diferença, ó, com o uso do entre. E aí, minha gente, o que você tem que lembrar aqui comigo? Você tem que lembrar que o eu e o tu, o me e o mim, o te e o ti, fazem parte, né, de uma divisão de pronomes pessoais. O eu, o tu e o ele, vou trabalhar aqui só com singular, tá, para simplificar a nossa análise. Trabalham aqui como pronomes pessoais do caso reto. O que significa pronomes pessoais do caso reto? São os pronomes que ocupam a função de sujeito. E os pronomes do caso oblíquo são os pronomes que fazem a função de objeto ou outras funções. Repare, o eu, então, só pode ser usado como sujeito. O tu só pode ser usado como sujeito. O ele vai poder ser usado tanto como sujeito, mas ele também pode ser usado como objeto indireto. Tá bom? Em termos práticos, minha gente, em todas as frases aqui, eu tenho entre. Depois do entre, nada vai ser sujeito. Concorda? Então eu posso aqui, sem medo de ser feliz, ó, já excluir a letra B, né? A letra B, ela tem uma marcação inadequada. Portanto, eu já achei a resposta. Porque o eu, ele não pode ser nada que não for sujeito. E depois do entre, não tem como a expressão ser sujeito. Vamos conferir as outras só por desencargo de consciência? Nada pode ser omitido entre ele e ela. Ok, sem problema. Entre ele e você, sem problema. Entre mim e ti, sem problema. Função, ó, objetiva. Entre ela e ti, também tudo certo. O que você não pode é usar o eu em uma função que não seja sujeito. Como ele pede o que está inadequado, o que está inadequado aqui é a letra B de bola. Beleza? Ai, que delícia o verão! Vem para verdadeiro ou falso de novo! Ai, papai, tá acabando, papai, vem! Analise as assertivas com verdadeiro ou falso. Na frase nominal, exclamativa, bom dia, jovens estudiosos, temos um vocativo chamamento representado por jovens estudiosos. Vamos lá? Olha bem, minha gente. Aqui, jovens estudiosos é a pessoa com quem eu estou falando. Vocativo. Perfeito. É uma frase nominal exclamativa? É, porque não tem verbo, então é uma frase nominal e é exclamativa. Show de bola? Então, V. Ó, já posso excluir um monte aqui, né? Ó. A frase, os cavalheiros são gentis até mesmo como cavaleiros, está estruturada com parônimos. Nas próximas, ele faz aqui perguntas sobre a classificação de homônimos e parônimos. Vamos entender isso, pessoal? Ó.
que são palavras homônimas? Homônimos significa mesmo nome. Ok? Homônimo significa mesmo nome. Ou seja, são palavras que serão iguais em alguma coisa. Repare, existem homônimos que são perfeitos. As palavras vão ser exatamente iguais e só o significado vai diferenciar. Por exemplo, a saia, roupa e o verbo sair. Você só consegue identificar se eu colocar o significado embaixo. A palavra é a mesma. Agora, existem palavras que serão iguais só no som. A escrita delas será diferente. Eu chamo isso de homônimos homófonos. O som delas é igual. Por exemplo, se eu falo de caçar com 2 S's e caçar com C cedilha. Caçar com 2 S significa, né, a ideia de interromper um direito. E caçar com C cedilha é a ideia de procurar um animal. Repare, a única coisa que diferencia caçar com 2 S's de caçar com C cedilha é a forma como a palavra é escrita, porque o som é igual. Tanto é que eu tenho que falar caçar com 2 S's, caçar com C cedilha. Existem os homônimos homógrafos. Ou seja, são aqueles que eu escrevo igual, mas eu falo de maneira diferente. Ok? Ó, eu escrevo igual, mas eu falo de maneira diferente. Um excelente exemplo é a ideia de almoço e almoço. Veja, almoço, o substantivo, almoço, o verbo. Repare, o que diferenciou essas duas palavras? A forma como eu falo e não a forma como eu escrevo. Reparou? E eu tenho ainda os parônimos. O que significa parônimos? São palavras que não vão ser iguais em nada. Elas vão ser parecidas. Por exemplo, descrição, que é o ato de descrever, e discrição, que é a qualidade do discreto. São palavras só parecidas, elas não são iguais. Legal? Vamos lá. A frase, os cavalheiros são gentis, até mesmo como cavaleiros, está estruturada com parônimos. De fato, minha gente, ó, cavalheiros e cavaleiros são palavras parecidas, mas não são iguais em nada. Certinho, verdadeira. Já descobrimos a certa. Né? Vamos olhar as outras duas só por desencargo de consciência? Terceira afirmação. Na frase, eu almoço satisfeito porque este almoço está muito bem feito, temos homônimos com a mesma grafia e com pronúncias diferentes. Ó, foi aquilo que a gente falou aqui, né? Do almoço e do almoço. É a mesma forma de escrever, mas pronúncias diferentes. São homônimos, homógrafos, heterófonos, ou seja, se fala de maneira diferente, heterófonos. Certo? Leve os garotos agora, porque o trânsito está leve. Temos homônimos perfeitos, iguais na grafia e na pronúncia. Show de bola. Leve e leve. Que delícia o verão. Letra C, na mesma prova, outra questão com todas verdadeiras. Minha gente, quem vai para a prova chutando não acerta isso nunca. Só acerta quem tem segurança no conteúdo. Vamos lá! Assinale a alternativa em que o adjetivo que qualifica o substantivo seja explicativo. Minha gente,
O adjetivo, assim como a oração adjetiva, ele pode ter caráter explicativo ou o adjetivo pode ter caráter restritivo. Guilherme, qual é a diferença, pelo amor de Deus? Veja, um adjetivo explicativo é aquele que não delimita. Ele só explica uma característica. É uma característica geral. Um bom modo de você pensar é assim, ó. Olha essa frase. A neve fria nos encantou. Pergunta para você. Esse fria teve a função apenas de esclarecer uma característica da neve para você. Afinal de contas, não existe neve quente. Só existe neve fria. Então esse fria está explicando uma característica da neve. Ele é explicativo. Ok? Agora, o restrito, ele vai delimitar um grupo. Por exemplo, as meninas bonitas vieram aqui hoje. Minha gente, quando eu falo as meninas bonitas vieram aqui hoje, eu estou dizendo que do grupão de meninas existem meninas bonitas e meninas feias. Quem veio aqui hoje foram as bonitas. Eu estou restringindo o meu substantivo. Essa é a diferença. Repare, então, como ele pede um adjetivo explicativo, o que eu tenho que achar? Um adjetivo como eu tenho em neve fria, que dê uma característica geral. Repare, na letra A eu já tenho a resposta. Homem mortal. Existe algum homem que não seja mortal? Não. Então, o mortal só está explicando quem é o homem. Cão faminto. Minha gente, existe algum cão que não seja faminto? Existe. Então, aqui está restringindo. Jovem estudioso. Existem jovens que não são estudiosos? Existe. Lua crescente. Existem outros tipos de lua? Existem. Dia quente. Existe dia frio? Existe. Então a B, a C e a D e a E têm adjetivos que restringem o substantivo. Só a letra A tem um adjetivo explicativo. Essa é a ideia. Ok? Ai, papai, vem! Olha este conteúdo que caiu. Eu não estou inventando, minha gente. É a prova do IDCAP. Outro conteúdo que é muito raro de as pessoas estudarem. Grau do adjetivo. Olha bem. Assinale a alternativa que indica o grau correto dos adjetivos nas seguintes orações. Minha gente, vamos lá. O adjetivo, ele é variável em grau, em gênero, em número e em grau. Quais são os graus que eu tenho do adjetivo? Eu tenho comparativo e eu tenho superlativo. Qual é a diferença? O comparativo é o adjetivo que relaciona dois entes. Ou seja, duas coisas. Eu tenho que estar comparando com aquele adjetivo uma coisa e outra. Por exemplo, aquela bonita, aquela menina é mais bonita que a minha irmã. Essa ideia de aquela menina é mais bonita que a minha irmã
Essa ideia de mais bonita, tá vendo que eu estou usando para comparar a menina à minha irmã? Então isso é um adjetivo no grau comparativo. E aí o comparativo, portanto, pode ser de superioridade. Se eu falo que alguém é mais alguma coisa, pode ser de inferioridade. Se eu falo que algo é menos alguma coisa, e pode ser de igualdade. Se eu falo, por exemplo, nossa, seu irmão é tão feio quanto você, é de igualdade. Ok? Olha só, minha gente, nesses exemplos aqui eu estou usando o adjetivo para comparar uma coisa a outra? Não. Aquele jogador é habilidosíssimo, nós só temos o aquele jogador. Suco de maracujá é o melhor dos sucos. Mas você não tem o suco de maracujá falando que ele é melhor que o suco de laranja. Eu não estou comparando dois. Então, aqui, minha gente, eu já posso excluir, ó, todas as opções que me trouxerem comparativo. Ó, olha como eu reduzi o número de opções. Só com essa primeira explicação. O superlativo, ele pode ser absoluto ou relativo. O que é o superlativo, minha gente? É quando eu relaciono um ente a um grupo. Repare, aquele jogador é habilidosíssimo. Eu estou relacionando a habilidade daquele jogador indiretamente à habilidade de todas as outras pessoas. Suco de maracujá é o melhor dos sucos. Eu estou pegando o suco de maracujá e colocando ele como o melhor dentre os sucos. Qual é a diferença do absoluto e do relativo? O absoluto, minha gente, ele não vai indicar o grupo a qual pertence aquela coisa. Por exemplo, se eu falo assim, minha esposa é a mulher mais amada. Repare, esse minha esposa é a mulher mais amada, eu não falei mais amada em relação a quê? Então é aquele que não dá uma relação. É aquele que considera que é absoluto. É a mais amada e pronto. Portanto, é aquele que não dá um grupo em si. E o superlativo relativo é aquele que informa o grupo. Relativo quer dizer, ele é o melhor ou ele é o pior, pensando neste grupo aqui. Ok? Aquele jogador é habilidosíssimo. Eu falei o grupo? Não. Então, ele é um superlativo relativo, ó. Superlativo relativo absoluto. E ele é, minha gente, em uma palavra só. Porque concorda que eu poderia falar assim, aquele jogador é muito habilidoso. Aquele jogador é habilidoso pra caramba. Eu não estaria dando grupo. Mas eu quis fazer em uma palavra só. Esse intensificador está dentro da palavra. Se eu conseguir fazer em uma palavra só, ele é absoluto sintético. O suco de maracujá é o melhor dos sucos, ó. Eu coloquei qual é o grupo a qual ele pertence. Tá vendo? Então ele é um superlativo. Desculpa, né? Aqui eu coloquei relativo, nada a ver. Superlativo, relativo, e ele é o mais. Ele é de superioridade. Ele é o mais.
Então a gente tem habilidosíssimo, superlativo absoluto sintético, e suco de maracujá é o melhor dos sucos, superlativo relativo de superioridade. Portanto, resposta aqui, letra E. Legal, galera? Ok? Ai, que delícia o verão! Vamos para a última questão. Assinale a única alternativa que não está de acordo com as normas de regência da língua culta. O que você tem que saber para fazer essa questão? Essa questão vai cobrar o uso dos pronomes, o ou, o a e o lhe. Você precisa entender que os pronomes o e a substituem o objeto direto, enquanto o lhe substitui o objeto indireto. É isso que você precisa saber. Repare, notifiquei-lhe de que não pretendia substituí-lo. Minha gente, quem notifica pode notificar algo a alguém ou pode notificar alguém de algo. São essas duas opções. Por exemplo, eu notifiquei sua nota a você. Ou eu notifiquei você da sua nota. Repare o que ele faz aqui. Notifiquei-lhe de que não pretendia. Então, se ele usou de, ele está usando essa segunda estrutura. De algo. Opa, esse alguém é o objeto direto. Então, teria que ser notifiquei-o e não notifiquei-lhe. Beleza? Vamos continuar? Letra B. Notifiquei-lhe de que? Já posso parar de novo. É notifiquei-o de que? Notifiquei-o de que não pretendia substituir-lhe na liderança do batalhão. Vamos lá, minha gente. Quem substitui, substitui alguém. Substituir é verbo transitivo direto. Então, o pronome que tem que estar aqui é o o. Então, deveria ser substituí-lo. Já posso tirar também. Ó, aqui ele erra de novo o de que? Não, notifiquei o de que, substituí-lo. Beleza. Vamos lá, continuar agora. Notifiquei-o de que não pretendia substituí-lo na liderança do batalhão. Porque apesar de ter sempre servido à polícia, jamais aspirei tal posição. Aqui tem dois erros. Servido, ó, a alguém. Aqui você tem o a preposição. Polícia é um nome feminino, então vai ter o artigo. A mais a deveria ter crase nesse menino. Jamais aspirei a tal posição. Minha gente, aspirar, quando significa sonhar com, exige a preposição a. Então deveria ser aspirei a tal posição. Errado. O correto é o que está na letra E. Notifiquei-o de que não pretendia substituí-lo na liderança do batalhão. Porque apesar de ter sempre servido à polícia, jamais aspirei a tal posição. Letra E. Não se esqueça, pessoal, nossa maior fraqueza está em desistir. O caminho mais certo de vencer é tentar mais uma vez. Eu espero te encontrar nas nossas mentorias e eu espero te encontrar lá no nosso grupo do WhatsApp. Vem comigo, vem comigo!